E, pra variar, né, no carro, passei mal de novo, né, com rotatória pra lá, rotatória pra cá, entra, sai, sobe. Só sei que eu fui na matrícula lá da Unicamp e a filha dele, a Mariana, que se eu não me engano, ela se formou em mecatrônica e trabalha na Embraer, em São José dos Campos. Uma mente espetacular de inteligência. Ela me pegou e falou, ó, vamos conhecer a Unicamp. Tiago, a hora que eu conheci a Universidade Estadual de Campinas, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Cara, você fala pela estrutura, pelo. É mesmo? É sensacional. Você tá É brincando, cara. sensacional. A cidade universitária, o ambiente em si, é algo assim acolhedor, é algo que te chama, é algo que você consegue se movimentar a pé ali dentro. Não fica igual São Paulo, que é no meio do olho do furacão ali, aquele trânsito, aquela... Não. Barulheira. A Unicamp de Campinas, ela fica num bairro chamado Barão Geraldo. E dentro desse Barão Geraldo tem a cidade universitária. Então ali você consegue se locomover de bicicleta, a pé, de uma maneira muito tranquila, sem aquele trânsito, aquela loucura, aquele perigo que você tem ali em São Paulo. Então eu fiquei encantado com aquilo lá. As pessoas muito próximas, muito acolhedoras, assim. E aí eu voltei pra cá, falei, pai, me desculpa, eu não vou pra Londrina, não. Eu vou pra Campinas. E nisso, o filho do Luizão, da livraria, o Sim. Luizão Bosso, já estudava lá. Ele veio me procurar, porque ele morava com o tio dele em Valinhos ou Vinhedo, não me lembro. E ele queria mudar para Barão Geraldo, porque ficava muito longe para ele pegar. Ele fazia engenharia mecânica lá. E eu fui morar com ele. Juntamos as coisas, alugamos uma kitnet. Meu pai e o pai dele se conversaram, ajustaram e eu fui morar com ele. E ali eu comecei a cursar educação física para ser treinador. E nesse meio termo, né, eu fui no segundo para o terceiro ano, tinha um professor, Dr. Miguel de Arruda, que ele era fisiologista, ele tinha uma parceria com o Guarani, de Campinas. Só que a parceria que ele tinha era com os preparadores físicos das categorias de base do Guarani. Então ele tinha 2 preparadores físicos, um no profissional e um na base, que faziam pós-graduação com ele, programa de mestrado e doutorado com ele. E lembro até hoje, eu tive a disciplina que chama Crescimento e Desenvolvimento, e ele começou a mostrar alguns dados que ele coletava no São Paulo Futebol Clube, que ele tinha um orientando lá do São Paulo, no Guarani, e aquilo me deu um estalo na cabeça. Eu falei, essa vai ser minha porta de entrada. Você fala essa especialidade? Esse professor, Esse professor. ele tem Tá. contato, eu vou chegar nele e vou falar. Com ele, Você tava cursando ainda? tava no segundo ano, no ano Segundo de ano. 2008. E aí eu cheguei Ah, para ele, e as universidades públicas, elas têm um programa muito legal, que é um programa de bolsas de iniciação científica. Então, são pessoas que querem entrar na área de pesquisa e montam um projeto de pesquisa como se fosse um trabalho de conclusão de curso, um TCC, né, uma monografia, encaminham para algumas áreas, né, como algumas, como é que eu posso dizer, financiadoras, que elas pagam uma bolsa para você pesquisar. Então, lá na Unicamp tinha o PIBIC, que era Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. certo. E tem um outro que é estadual, que é a FAPESP, né? Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, a gente montou um projeto, eu falei com ele, ele falou, olha, eu tenho algumas bolsas de iniciação científica que o PIBIC ele paga, na época era um valor de R$300, para você fazer sua pesquisa Uma vez só. por mês, Por mês. durante um ano. E eles Entendi. pagavam durante um ano uma bolsa de R$300. E aí você faz a sua pesquisa, eu vou falar com o meu orientando lá no Guarani, e você vai lá e coleta os seus dados lá. E eu fui. E ali eu fui conhecendo, comecei a conhecer pessoas. Então eu ia lá no Guarani. Desse Guarani que eu comecei a coletar dados ali, no ano seguinte, começo de 2009, 2009, 2010, eu já fui fazer estágio com o pessoal lá do Guarani. Então, na época, olha só que coisa, hein? O treinador do Guarani, na época de 2010,
era do Sub-17, era o Fábio Matias. Fábio Matias hoje, treinador de futebol, que inclusive vai começar o Campeonato Paulista pela Portuguesa de São Paulo, como treinador do profissional da Portuguesa. Até o ano Caramba. passado, ele foi treinador do Atlético Goianiense, do Juventude, do Coritiba.